Vamos continuar com a nossa apresentação da nova versão do Write-Core. Vamos falar agora dos recursos que o Write-Core oferece para o UniDBGrid. Bom, aos que já conhecem, sabem que o UniDBGrid, que acompanha o UniGui nativamente, é um dos recursos mais importantes que o UniGui traz, pois ele oferece uma série de métodos, de meios de visualização dos dados. Recursos avançados que a gente encontra em componentes como a DevExpress. O Write-Core traz alguns atributos dinâmicos para oferecer ao usuário a visualização customizada desses dados. Customizada em que sentido? Normalmente, quando nós apresentamos dados em um grid, nós queremos formatar esses dados. Nós queremos ocultar alguma coluna. Nós queremos alterar a cor de exibição se um valor é maior do que zero, menor do que zero, algo nesse contexto. E normalmente isso envolve o quê? Codificação. Mais uma vez, aquele propósito em que o Write-Core tenta trazer benefícios para que você codifique menos, trabalhe menos e desenvolva mais rápido. Vamos dar uma olhada no grid, que é um dos exemplos mais completos que o Write-Core exibe para que a gente tenha uma noção de todos os recursos que nós podemos usar dentro da exibição desse grid. Bom, a primeira coisa que eu vou chamar a atenção de todos vocês vai ser para a nossa barra de navegação aqui inferior. Para quem conhece o UniGui, sabe que a barra de navegação do DBGrid não tem esse layout. Eu vou abrir aqui um outro CRUD, que ele, por padrão, ele vai trabalhar com a barra de navegação normal. Então, no cadastro de estados, você vai observar aqui embaixo a barra de navegação padrão do UniGui. Então vejam, tamanha a diferença para a barra de navegação oferecida pelo Write-Core. Então você consegue ter um visual mais agradável, ok? E completamente operacional dessa barra. E mais um detalhe, o refresh padrão do UniGui, se você tem um grid com várias páginas, ele não vai dar o refresh reabrindo a sua tabela, ok? É apenas um refresh de tela. O refresh da barra de navegação do Write-Core é integral na sua tabela. Perfeito? Dando continuidade, então, nessa explicação do nosso grid. Vamos ver o que nós temos aqui de itens visuais formatados no nosso grid. Você pode observar que eu tenho aqui o campo ID cliente, ele está centralizado em relação à coluna do grid, enquanto que as outras estão convencionalmente alinhadas à esquerda, que é o padrão. Ok? Você vai observar que, além da coluna, do título da coluna, o conteúdo dela também está centralizado. Em nome de cliente, você vai ver que eu tenho alguns nomes que estão em vermelho. Ok? Nós vamos depois descobrir por que eles estão em vermelho. Na coluna CNPJ, que é um documento fiscal aqui do Brasil, ele já aparece para mim formatado e alinhado à direita. Por quê? Porque essa coluna ela vai conter tanto o documento fiscal de empresas, que é o CNPJ, quanto o documento fiscal de pessoa física, que é o CPF. Então eu vou ter duas variantes, posso ter duas variantes. E aí, como eles têm tamanhos diferentes, para não ficar desalinhado, eu preferi deixar o alinhamento à direita. Assim como o telefone, que está alinhado à direita, o CEP está centralizado e com formatação, ok? O endereço está padrão, número alinhado à direita, certo? E valor de contrato
também está seguindo o mesmo padrão de cor aqui do nome do cliente, porque nós vamos fazer uma demonstração de um atributo específico dessas duas colunas. Vamos lá então imaginar o que você teria que fazer a nível de código para formatar a exibição dos dados da tabela de clientes dessa maneira. A forma mais natural, mais usual, é você ter a sua query. Essa sua query você vai dar um add fields no Delphi para você adicionar os campos. Esses campos você vai clicar em cada um deles e vai ajustar nome, alinhamento e adicionar algum evento àquele campo para poder disparar e formatar a exibição dele. Essa é a forma natural, usual, de se fazer formatação de dados no grid. Vamos ver o que é que o Radcore tem de codificação para exibir os dados como vocês estão vendo. Vamos abrir então aqui o nosso cadastro de clientes e eu vou abrir aqui o meu grid. Então, primeiramente, aqui no meu grid, o que é que eu vou ter de evento aqui com ele? Eu tenho alguns eventos que são herdados do meu CRUD padrão. O CRUD padrão do Radcore é assunto para o nosso próximo vídeo. Ok? Então, a nível de código, dentro do meu cadastro de clientes, se eu acessar aqui cada evento, eu não vou ter nada, tá certo? Porque tudo que eu preciso processar está dentro do meu CRUD de herança. A única codificação que eu vou ter é justamente a chamada da nossa função que vai fazer toda a formatação do nosso grid. Então, apenas essa linha de código é o que contempla a renderização do nosso grid, como você está vendo, com todos esses detalhes. Agora, como o Radcore faz tudo isso? Vamos lá. Como a gente já viu, o Radcore trabalha com um sistema de atributos dinâmicos. Então, eu vou falar aqui para vocês, basicamente, apenas desses itens aqui que a gente está vendo, do nosso grid de clientes, e o que o Radcore está fazendo para fazer a renderização. Então, vamos lá. Na minha coluna ID, que está aqui em cima, na minha coluna código, ok? Eu estou dizendo que o título dela, o título do meu campo código, eu quero executar o RC Translate, tá certo? Então, o que eu estou querendo dizer? É que essa coluna aqui, ela vai, em português, exibir um conteúdo, e em inglês, ela vai exibir um outro conteúdo. Só para a gente dar uma olhada rápida e relembrar como funciona o RC Translate, eu vou fazer aqui uma edição, tá certo? E vou acessar aqui o nosso cadastro de clientes. Ok? Então, eu vou ter aqui, ao acessar o cadastro de clientes, na minha lista de formulários, eu vou ter aqui o meu Grid Call Caption. E aí eu tenho aqui o meu DB Search CRUD, que é o nome desse meu grid aqui, a coluna código. Eu estou aqui em português dizendo que ela vai ser ID cliente. E o meu campo nome vai ser nome do cliente. Ok? Se eu mudar aqui a minha linguagem para americano, US, você vai ver que eu programei o RC Translate para que seja exibido Client ID e Client Name. E isso você vai poder fazer com qualquer um dos idiomas. Tá certo? Você vai poder configurar como você quer exibir, inclusive, o título das colunas do seu grid usando o RC Translate. Então, só para a gente relembrar um pouco de como funciona o nosso RC Translate. Vamos retornar aqui para ver os outros atributos que eu estou usando no nosso grid. Title Align. C, ou seja, eu quero que o alinhamento do título, ou seja, o meu Title Align, seja centralizado para a minha coluna código, que é o que vocês estão observando aqui. Assim como eu quero que o alinhamento do conteúdo em si, o atributo Align, também vai ser centralizado, que é o que vocês estão vendo aqui. E eu quero que a largura dessa minha coluna em
tamanho padrão desktop, ela tenha 135 pixels, mas se eu estiver abrindo a minha aplicação em um dispositivo mobile, eu quero que ela tenha apenas 90 pixels. Ou seja, eu consigo inclusive configurar um tipo de responsividade para as colunas do meu grid através dos atributos dinâmicos do Writecore. Então, gente, tudo isso que vocês estão vendo aqui simplesmente é feito dessa forma. Eu não preciso criar nenhum condicional e eu não preciso usar o Fields Editor. Essa aqui é a nossa query, ok? Ó. E eu não tenho nenhum campo adicionado ao meu Fields Editor. Eu não preciso utilizar o Fields Editor. Óbvio que caso você queira, você vai poder fazer uso desse recurso do Delphi, tá? Mas o Writecore tenta fazer tudo de uma forma mais simples possível e tudo centralizado em um só canto, que é o que nós estamos vendo com esses atributos que estão sendo vistos. Já no meu campo nome, eu estou colocando, além da tradução que nós vimos já, eu estou criando aqui o atributo CLS. O atributo CLS é uma classe CSS. Tá? Só que é uma classe CSS condicional, gente. Ou seja, em vez de eu adicionar isso ao meu Fields Editor, usar um onGetText, por exemplo, colocar um if lá dentro, para ele comparar se o conteúdo do campo é esse ou aquele. Imagina quantas linhas de códigos eu vou estar economizando apenas com isso daqui. Então eu estou dizendo aqui que a minha coluna nome ela vai receber uma classe CSS se o valor do contrato, que é o campo que está dentro da minha exibição aqui de grid e tal, eu tenho aqui meu valor de contrato tal. Então eu vou ter, se o meu valor de contrato for menor do que 130, eu quero que você aplique uma classe CSS, onde eu vou estar aplicando a minha fonte Bold e colocando uma cor vermelha. Se não for menor do que 130, ele fica preto em Bold. Tá? Esse mesmo CSS eu apliquei aqui embaixo no campo valor do contrato. Só que como eu já estou aqui no próprio campo, eu não preciso nem mesmo repetir esse campo aqui embaixo. Basta colocar o condicional propriamente dito. Então, gente, vocês estão vendo aqui a classe CSS foi aplicada de maneira transparente, sem uma linha de código sequer. Ok? Os outros campos, vocês vão observar aqui que eu estou usando o meu atributo Visible. Visible False em mobile. O que eu estou querendo dizer? Que se eu estiver acessando essa minha tela a partir de um dispositivo móvel, eu não quero exibir essa coluna, essa coluna, essa coluna, ok? Por quê? Porque não faz sentido no mobile eu apresentar todas as colunas. E a gente sabe que na web a gente tem que tentar maximizar a performance e minimizar a exibição de conteúdo. Certo? Então, aqui no campo CEP eu estou aplicando uma máscara de CEP. Tal. No valor de contrato eu estou aplicando a máscara de valor de ponto flutuante e ainda colocando o símbolo da moeda. Tá? Então, a gente fecha aqui esses detalhes sobre os atributos. Mas vamos ver só como fica na prática o nosso grid em mobile. Então, vamos aqui executar, dar um refresh aqui na aplicação e vamos observar aqui como fica a partir de um dispositivo mobile o nosso grid. Apenas a coluna ID cliente e nome cliente. Todos os atributos de exibição referentes ao mobile visible, ao visible false no mobile foram aplicados. Ok? Bom, esses recursos, gente, eles vão trazer muita produtividade e uma enorme redução de código nas suas aplicações. Mas, como a gente falou, você vai estar livre de utilizá-los ou não. São apenas mais recursos e benefícios que o Writecore oferece. Até o próximo vídeo.